acontece? No caso dos mates elementares, eles são os mates mais comuns, né? Que são, no caso, quando você está no final do jogo, você vai jogar com rei e dama contra o rei adversário. Então, quando você termina o jogo, você capturou todas as peças, ele também capturou quase todas as peças suas, e você está com rei e dama, você vai conseguir fazer um mate. Tá? A segunda opção é rei e torre contra o rei adversário. Então, você tem um rei mais uma torre, mesma coisa, você capturou quase todas as peças dele, ele capturou quase todas as suas peças, sobrou só o seu rei e sua torre, e ele só o rei. Então, você vai conseguir dar um mate de uma forma que eu vou explicar. No caso do rei e mais dois bispos é um pouco mais difícil, mas dá para fazer tranquilo. É um rei, um bispo das casas pretas e um bispo das casas brancas. E a última forma é a mais difícil, é o rei mais bispo mais cavalo. Então você vai ter 3 peças contra uma dele, que é só o rei. Esse é o cheque mate dos mais difíceis de concluir, pois depende também de você não errar e de ele também não conseguir fugir direito, porque nesse caso você tende a querer levar o seu rei adversário para o canto e ele pode querer fugir desse canto para poder adiar. Lembrando que quando ele está só com uma peça ou está com um peão bloqueado e ele ou só tem o rei, você tem 50 jogadas para conseguir dar o mate, senão é um empate por 50 lances. Então você teria 50 lances para poder conseguir dar o mate. Então é 25 lances seus, 25 lances do seu adversário. Não é muita coisa, mas também não é tão difícil. Vamos começar na primeira opção, que é o caso do rei mais dama contra rei. Então, nesse caso aqui, você conseguir dar um mate, você tem que afastar o rei sempre para os lados do tabuleiro. Então, o rei adversário ele vai ter que estar ou do lado superior, ou do lado direito, ou do lado inferior, no caso na linha 1, ou na coluna A, ou na coluna H, ou na linha 8. Você só consegue dar mate jogando o rei para os lados do tabuleiro. Nesse caso, você tem como dar mate de duas formas. Você tem como dar mate, pois você tem que estar sempre o rei protegendo o rei. Fazendo o quê? Não deixando o rei ter opções de fuga. Então você vai estar sempre cercando essas 3 casas. No caso, meu rei não está de frente para o rei, ele tem uma casa de fuga. Ele tem essas 2 casas aqui que meu rei protege, mas essa casa não. Nesse caso, eu conseguiria dar mate dessa forma, pois se eu jogasse minha dama aqui desse lado, essas casas estariam bloqueadas. Essas 2 pela dama e essas 2 pelo rei. No caso aqui, se ele fosse para cá, ele ainda continuaria no ataque da dama e continuaria sendo mate. Nesse caso aqui, se eu colocasse minha dama desse lado, não é mate, eu só ia perder minha dama, seria um empate por falta de peça. Se eu desse cheque nessa casa aqui, mesma coisa, ele não pode fugir para essas 3 casas, nem para essa, mas ele poderia fugir para essa casa, que no caso é F7. Então, você, nesse caso, você teria essas opções, ou da mate na casa G8, ou da mate na casa E7. Outra opção é quando o rei está de frente para o rei. Então, nesse caso, você consegue dar mate nessas 3 casas. A dama, no caso, estaria na casa D7, ou na casa E7, ou na casa... Desculpa, na casa D7 não é mate, pois o rei consegue fugir. Então, no caso, nessa opção você só conseguiria dar mate com a dama na frente do rei, pois aí ela consegue cercar todas as casas. E o rei estaria defendendo a dama. Então, só há três opções. Ou você está dama de frente para o rei com o rei atrás, ou quando o rei está um pouquinho lateralizado, você consegue cercar um pouquinho melhor. Você consegue dar mate na casa lateral aqui, pois ela está cercando uma casa que ela poderia fugir, ou com a dama ainda sendo protegida pelo rei. Mas é um dos mates mais fáceis de fazer, só tem que pensar um pouco. A segunda opção é torre mais rei contra rei. Nesse caso, você tem obrigatoriamente de ficar rei de frente para rei. Então você vai jogar rei, e o rei, se ele fizer essa jogada aqui de voltar, ele vai ficar de frente para rei, rei contra rei, ele não pode nenhuma dessas 3 casas, eu daria mate aqui. Então ele vai evitar fazer essa jogada. Então, lembrando que eu tenho que, mesma coisa da dama, eu tenho que jogar o rei para um dos lados do tabuleiro, ou para a linha 8, ou para a coluna H, ou para a coluna A, ou para a linha 1. Eu sempre tenho que levar meu rei adversário para um desses lados do tabuleiro.
Nesse caso, eu avancei na direção do rei. O rei adversário não vai querer ficar de frente para mim, vai querer continuar fugindo. E eu vou continuar atacando, lembrando que minha torre está protegendo, ele nunca pode sair desse lado na linha 8. Ele vai continuar fugindo, eu vou continuar cercando, ele vai continuar fugindo, eu vou continuar cercando. Nesse caso, ele não pode mais fugir, ele vai ter que voltar. Então é um mate na minha próxima jogada. Ele voltou para minha frente, eu dou mate em seguida. Tá? Então nesse caso aqui, ó, ele não consegue fugir para essa casa F8, nem para casa F7, nem para casa G7, nem para casa H7, nem para casa H8, pois a torre e o rei estão atacando essas casas. Lembrando sempre que o rei e a torre têm que estar do mesmo lado e o rei do lado oposto. Se no caso a dama estiver do outro lado e eu continuar atacando aqui, ó, atacando, ela vai fugir. Atacando, ele vai fugir. Atacando, ó, se eu atacar, ele captura a minha torre. Então nesse caso eu tenho que trazer a minha torre para o lado de cá. Ele vai tentar chegar perto, adiar. Eu vou atacar, o que ele vai fazer? Ele vai fugir, ó. Então eu não consigo botar meu rei de frente para rei. Eu tenho que fazer ele vir para o meu lado. Então eu vou atacar, ele vai atacar, eu vou fugir para perto do meu rei. Se ele vier para cá, eu afasto, ele vai atacar de novo. Eu tenho que fazer sempre cercar de uma forma que ele não consiga. Agora desse lado, ó, ele já está os dois do mesmo lado, tá vendo? A torre e meu rei estão do mesmo lado e o rei do lado após o meu rei. Então a partir de agora ele já não consegue mais. Quem vai fazer? Eu vou fazer ele vir para minha direção. Se ele vier para cá, eu dou mate, ele vai fugir, eu vou cercar, ele vai fugir, ele vai fugir para H8, eu vou cercar e obrigatoriamente ele vai ter que vir na minha direção. Então sempre preste atenção nisso, de deixar torre e rei do mesmo lado e o rei adversário do lado oposto, para obrigar ele a vir na minha direção. Porque se eu tiver o rei de um lado, no caso, eu tiver a torre e o rei adversário e meu rei do outro lado, eu nunca vou conseguir atacar ele, pois ele vai estar sempre fugindo. E se eu não tirar a minha torre, eu ia perder minha torre. Então, se eu atacar ele aqui, ele vai fugir. E tem que fazer ele me atacar, ele vir na minha direção, ok? Agora vamos para o terceiro caso, que é 2 bispos mais o rei contra rei. E qual é a regra desse mate? Você tem que lembrar sempre que o bispo que anda nas casas pretas vai conseguir dar mate nos cantos. Então eu tenho 2 opções de canto. Eu tenho o canto da H8 e o canto da A1. E o bispo que anda nas casas brancas, ele dá mate nas casas A8 e na casa H1. Então eu tenho que saber disso. No caso, eu tenho 2 bispos, eu vou conseguir dar mate em qualquer um dos 4 cantos, ok? Só que eu tenho que jogar esse rei para o canto. Normalmente essa jogada começa no meio. Eu tenho que tentar posicionar meus bispos no meio, porque a partir desse momento, ó, todas essas casas aqui estão cercadas, estão vendo? Por mais que o rei dele estivesse no meio, eu tenho que primeiro ir atacando para tirar o rei dele do meio e fazer o quê? Que o meus bispos fiquem aqui no meio. A partir desse momento, não importa para que lado ele esteja, eu consigo jogar ele para os cantos. Então, eu jogo com o rei, ele vai ter que vir para cá, porque ele vai querer manter no meio, porque é a única posição que ele consegue evitar o mate. Eu vou ter que vir para cá. Nesse caso, ele ainda está aqui, ele vai vir para cá. Eu vou fazer uma jogada em espera, ele vai ter que vir para cá. Lembrando que essas 2 casas ele não pode, ele vai continuar no meio, eu dou cheque. Então agora essa coluna, essa diagonal ele já não pode, ele vai vir para cá, certo? Aí eu dou cheque, aí ele obriga ele a sair, tá vendo? Essas 2 diagonais ele já não pode e nem nessa diagonal ele não pode, então ele vai ter que andar para trás ou para cá, tá vendo? Ele andou para trás, a partir do momento ele já está cercado nessa superior, então ele está indo para cima, eu vou começar a cercar, eu ando com o rei e assim eu vou levando ele. Ele vai ter que, ele já não pode ir nessas diagonais, tá vendo? Ele vai vir para cá, eu vou
cheque, ele vai tentar voltar, eu vou dar cheque, ele vai subir, aí eu avanço o rei, e assim eu vou fazendo cercando. E ele vai escolher um lado que ele vai querer ir. Se ele for para a direita, eu vou dar checkmate com o bispo escuro. Então o bispo claro vai cercar uma diagonal, o rei vai cercar outra diagonal, e o bispo escuro vai dar mate na diagonal escura. Ok? Se ele vier para diagonal clara, meu bispo vai cercar uma diagonal, e eu vou ter que levar meu rei até a outra diagonal escura. Então as casas escuras cercadas pelo bispo, a outra diagonal escura cercada pelo rei, e meu bispo das casas claras vai dar o cheque mate na casa clara, ok? E agora vamos para o caso do cavalo mais bispo mais o rei contra o rei. Esse é o mate mais difícil. Nesse caso você tem que prestar atenção no seu bispo. Então, lembrando que eu tenho um bispo branco que anda nas casas claras. Então eu só consigo, nesse caso, dar mate nas diagonais aqui ou nessas duas com o cavalo. Então eu tenho duas opções só para dar mate. Ou na casa A8 ou na casa H1. Se ele fugir para o canto H8 ou A1, eu não consigo dar mate. Eu tenho que tentar jogar ele para o canto. Então eu tenho que fazer a mesma coisa. Centralizar. A partir do momento que eu centralizei minhas peças no centro, ele vai sempre tentar ficar no centro ou ir para o canto oposto do meu bispo. O objetivo dele é não tomar o mate. Ele tem 50 lances para poder fugir desse mate. Lembrando que não é fácil, é bem difícil você conseguir, principalmente para os iniciantes. Você vai tentar jogar o rei dele para o canto que seu bispo consegue dar mate. Okay? E nesse caso você vai ter que sempre auxiliar com o cavalo e o rei. Nesse caso, o bispo está cercando essa diagonal, o meu rei está protegendo o meu bicho, meu cavalo estava um pouco afastado. Ele estava tentando fugir. Por aqui ele não consegue, por aqui ele também não consegue. A partir do momento que eu der um cheque com o cavalo, ele vai ter que obrigar a voltar para casa A8, e aí eu dou o mate com o bispo. Então, nessa forma, meu rei protege esse canto junto com o cavalo protege esse canto, no caso a casa B8, o bispo está atacando, mas está sendo defendido pelo rei. Aí é um checkmate. Eu só conseguiria fazer nesse canto ou nesse canto, no caso da casa H1. No caso, mesma coisa, eu só conseguiria dar, lembrando que o rei tem que estar protegendo e o cavalo cercando as casas adjacentes, tanto a casa H2 quanto a casa G1, ok? Esse é um checkmate dos mais difíceis de fazer. Agora vamos para as questões. A primeira questão, a pergunta é, você tem dama e rei naquela posição. Você tem quantas jogadas para conseguir o mate? E é para descrever. Então, no caso aqui, eu tenho dama e rei, e eu tenho que saber quantas jogadas você faz para conseguir o mate. Então, você vai ter que primeiro jogar ou com o rei ou com a dama. Eu preferi jogar com a dama. A minha primeira jogada, lembrando que o rei aqui ele só pode fazer uma jogada lateral, ou para casa F8 ou para casa H8. Se ele for para casa H8, minha próxima jogada é mate, tanto aqui quanto aqui. Pode ser na casa G7 ou H7. Ele vai evitar isso, ele vai tentar um erro seu, ele vai tentar ir para casa F8. Se você jogar tanto a casa B8 ou A8, ele consegue fugir pela casa E7. Então, a única opção quando ele fizer essa jogada é você sair da casa A7 para a casa F7. Nesse caso, o rei está protegendo a dama e a dama está cercando todas as casas ao lado do rei adversário. Então, é um mate, pois o rei não conseguiria fugir. Okay? Então, duas jogadas. Como é que você anotaria isso? Você vai anotar branca. A dama anda para casa A7, cercando o rei na lateral. O rei obrigatoriamente vai tentar fugir e vai para casa F8. E na tua próxima jogada você dá checkmate na casa D, na casa F7. Então a dama vai para casa F7 e é um checkmate. Ok? Vamos para a questão 2. Desculpa, questão 2. Aqui nós temos bem parecido. Eu tenho uma torre e um rei contra um rei.
Aí eu pergunto com quantas jogadas eu dou mate. Pode ser com 3 jogadas, com 2 jogadas, com 4 jogadas. Mas lembrando que sempre com 2 jogadas é melhor. Você consegue fazer o mate mais rápido. Então, nesse caso, você tem que fazer uma jogada. A torre vai andar para casa F4. O rei já não pode mais fugir pela coluna F. Ele vai ter que voltar, pois essas 3 casas estão bloqueadas pelo teu rei. E agora a casa F8 está bloqueada pela torre, obrigando o rei a voltar para a casa H8. E a tua última jogada, segunda e última, você dá checkmate na torre, pois agora o rei não pode fugir e nem atacar a torre. Então, checkmate com 2 jogadas. Você faz uma jogada para cercar o rei obrigatoriamente vai voltar e na tua segunda jogada um checkmate. Como é que eu anoto isso? Então, na anotação algébrica, você vai fazer torre anda para casa F4, o rei só tem uma opção agora para casa H8, o rei volta para casa H8, e a tua última jogada, a torre dá um checkmate na casa F8, pois as outras casas em volta do rei estão cercadas pelo teu rei e pela torre agora, ok? Agora vamos para o terceiro exercício. Esse aqui é um pouquinho mais complicado, é a mesma coisa, você está jogando de preto, eu pergunto a mesma coisa, com quantas jogadas você consegue estudar checkmate? Nesse caso aqui são 3 jogadas, mas essas 3 jogadas porque tem uma jogada de espera antes. Qual é o erro que pode acontecer? Você tentar jogar o bispo das casas brancas e você afoga o jogo. Se você fizer esse movimento, você afogou o jogo, pois o bicho agora está cercando toda essa diagonal e o rei não pode movimentar nem para casa G7 nem para casa H7. Nesse caso, você acaba dando um empate por afogamento. Então, nesse caso, você não pode dar cheque, pois o rei vai conseguir fugir. Se você vier dar cheque, o rei vai fugir. Então, você vai ficando dando cheque e o rei vai fugir. Pode dar cheque na casa C6, o rei vai fugir. A casa D8, você vai dar cheque na casa A5, o rei vai fugir para a casa C8. Se você desse cheque na casa B7, você vai perder seu bispo e vai acontecer um empate por falta de peças, pois um bispo e um rei não conseguem dar checkmate. Então, qual é a jogada de espera? Você está aqui, lembrando que você não quer afogar o jogo, você tem que fazer uma jogada com o bispo das casas brancas para obrigar o rei a movimentar para essa casa. Você pode fazer uma jogada atrasando, adiantando, ou, no caso, avancei o bispo para a casa E4. Obrigatoriamente, o rei não pode jogar nessas duas, ele vai ter que vir para a casa G8, desculpa. A partir desse momento, aí eu dou o cheque com o bispo das casas claras. Aí eu venho para a casa D5, cheque. Então agora ele não pode fugir para essa diagonal, nem pode avançar nessa diagonal e nem pode andar nessas 2 casas. Então essas 4 casas em volta do rei, tanto a casa F8, F7, G7 H7 estão bloqueadas. A única opção dele é a casa H8. Ele vai voltar para a casa H8 e aí você daria o checkmate na casa C3, com o bispo das casas pretas. Ele não pode fugir pelo G8, pois o bispo das casas claras está cercado, nem pode fugir pela G7 nem pela H7. Então aí é um checkmate. Lembrando que essa jogada de espera tem que prestar atenção porque ela é importante para você não afogar ou atrasar o teu checkmate. A última questão agora também tem uma pegadinha. A pergunta é mesmo, quantas jogadas você consegue fazer mate? Nesse caso são 2 jogadas, você não precisa fazer uma jogada de espera. Mas tem uma opção aqui, você pode dar cheque ou checkmate. Se eu der um cheque... Desculpa, o rei estava aqui. Se eu der um cheque na casa E7, o rei consegue fugir para a casa F8. Ele não consegue capturar, mas ele também consegue ir fugindo e ele vai fugir o máximo possível para o outro lado. Lembrando que nesse caso eu só consigo dar mate nesse canto ou nesse, porque eu estou com o bispo preto. Então eu só consigo dar mate ou na casa H8 ou na casa A1. Então o objetivo é eu fazer um cheque com o cavalo na casa H6. O rei não pode fugir para a casa F8, nem para a casa F7, pois o rei e o cavalo estão protegendo, obrigando ele a voltar para a casa H8. E aí você daria o checkmate na casa C3, com o bispo das casas claras está cercado. O rei não pode fugir para a casa F8, nem para a casa F7, pois o rei e o cavalo estão protegendo, obrigando ele a voltar para a casa H8. E aí você daria o checkmate na casa C3, com o bispo das casas claras está cercado. O rei não pode fugir para a casa F8, nem para a casa F7, pois o rei e o cavalo estão protegendo, obrigando ele a voltar para a casa
H8. E a próxima jogada e última jogada você faz checkmate, pois agora ele não pode mais voltar para casa G8, pois o cavalo está defendendo aquela casa. Okay? Com duas jogadas. Como é que anota isso? Eu não mostrei antes, né, como é que anota a terceira questão. Você, no caso do bispo, você vai fazer uma jogada de espera, o bispo vai para casa E4, o rei vai ter que andar para casa G8, tentando fugir. Aí na próxima jogada com o bispo da casa clara, você vai anotar bispo, vai para casa D5, cheque, que é um sinal de mais, obrigando o bispo, o rei, a voltar para casa H8, porque ele não pode mais fugir pela diagonal, pois o bispo da casa preta estão protegendo. E aí você ataca a final com o bispo das casas pretas, casa C3, dando checkmate. Aí acaba o jogo. E no caso da última questão, mesma coisa, você vai atacar com o cavalo, cheque, obrigando o rei a voltar para casa H8, e a próxima jogada o bispo ataca na casa S5, dando checkmate. Ok? Então, essas foram as questões desse final de semana. Semana que vem eu vou mostrar mais 4 tipos de mate, tá? Não são mates essenciais, são mates que é mais comum de utilizar na iniciação. Tanto o mate do pastor, quanto do lobo, quanto do escadinho, quanto do legal, ok? Até semana que vem. Tchau.